Fala pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal, live 131. Deixa eu só, isso, configurei pessoal a live no Instagram. Pessoal do Instagram, se vocês quiserem assistir a live no YouTube com resumo, acompanhando o material, clica, envia 131 aí e manda lá pro que eu vou te mandar o link no direct, tá bom? Pessoal que tá no YouTube, vocês estão me ouvindo, me vendo direitinho? Tá tudo certo com áudio? Sejam bem-vindos à live 131, onde a gente vai conversar sobre gestão financeira para odontologia. Bruno, eu ainda não sou formado, eu preciso assistir isso daí? Precisa, cara. Porque se você começar a se organizar financeiramente agora, mesmo na questão só de pessoa física, só as suas contas mesmo como pessoa, quando você abrir seu consultório, ou quando você começar a trabalhar como dentista mesmo, você não vai ter dificuldade nenhuma em organizar ali sua distribuição de lucro e tudo mais, e conseguir ganhar dinheiro de fato na odontologia. Então, o que eu vou ensinar na live de hoje aqui é simplesmente, se eu for resumir uma frase, né? Como otimizar meus resultados financeiros trabalhando menos. Então, assim, ou seja, eu quero otimizar ali os resultados que eu vou ganhar, que eu vou lucrar e tudo mais. Eu quero trabalhar menos. É o máximo de resultado pelo mínimo de esforço, vamos dizer assim, né? Isso se chama otimização, tá? E aí, quando a gente fala sobre gestão financeira, a gente vai ter alguns pontos que a gente vai ter que entender aqui. E é a primeira pergunta que eu faço para vocês que já estão na live. Vocês têm o hábito de controlar o quanto que vocês ganham e quanto que vocês gastam? Vocês sabem exatamente quanto que você gasta em alimentação, em transporte, em saúde? Como é que tá esse controle aí? Fala para mim no chat aí. Fala aí no chat para mim. Enquanto isso, eu vou fazendo um negócio. Ah, gente, uma coisa interessante que eu preciso mostrar para vocês aqui. Ó, esse conteúdo que a gente vai abordar hoje, ele faz parte aqui, ele faz parte de uma das aulas aqui da trilha do dentista formado, tá? Do curso dentista formado. Ele é composto aqui por 7 capítulos, né? Onde a gente vai abordando tudo que você precisa saber depois que você se forma na odontologia. Então você tem o capítulo de clareando as ideias, primeiros passos como dentista, gestão de paciente, biossegurança, o famoso marketing, gestão financeira e você tem ali a formalização da sua empresa, tá? O que a gente vai falar hoje está aqui dentro da gestão financeira, tá? Óbvio que a gente não vai falar tudo, porque ali é muito profundo e você tem planilhas e tudo mais, mas aqui eu vou dar um bom norte para vocês. Inclusive, ficando ao final da live, vocês conseguem uma condição especial aí para entrar nessa trilha, tá bom? Ó, não costumo fazer essa condição sempre, a gente está testando novos formatos aqui e a ideia vai ser essa. Simplesmente eu vou liberar um link aqui no final da live para você aproveitar essa promoção, tá bom? Pessoal, sem mais enrolação, vamos lá então para a gente aprender a controlar dinheiro, porque quando a gente controla dinheiro, a gente sobra mais dinheiro e aí a gente precisa trabalhar menos. Ou a gente trabalha mais para ganhar mais. Então vai depender aí da tua visão, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, eu preciso saber controlar quanto eu gasto e onde eu gasto. Isso é muito importante. Eu tenho que ter um controle aqui de quanto que eu estou gastando no mês e onde que eu estou gastando. E aí, com isso, a gente vai dividir aqui, falando numa visão mais de consultório e tudo mais, a gente vai ter subdivisões aqui, 3 divisões grandes aqui para a gente fazer. A gente vai ter os custos fixos, a gente tem os custos variáveis e a gente tem a construção da reserva de emergência. Beleza? Vocês já ouviram falar desses termos? Ó, de acordo com uma saúde financeira legal aí,
você precisa ter o seguinte, de todos os custos que você tem na tua empresa, 50% no máximo você vai investir, vai ter ali de custo no seu custo fixo. Aqui no custo variável, eu vou colocar 20%, mas pode variar de 20% a 30%, tá? Vamos colocar, 20%. Não, vou inverter. Eu vou colocar 20% na reserva e 30% em custo variável. E vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Eu estou falando só de gasto por enquanto. Bruno, beleza. O que é um custo fixo? Gente, um custo fixo, eu vou escrever aqui. Ó, todo custo que é recorrente. Ou seja, todo mês eu estou pagando aquilo. É um custo fixo. Tá? Então, por exemplo, aluguel. Aluguel, além dele ser um custo mensal que eu vou ter ali, ele também é um valor fixo, né? Ele não altera. Então, todo mês ali vai ser, sei lá, 1.500, 1.500, 1.500. Tá, beleza. Agora, a luz, a conta de luz, ela é um custo fixo também. Ela tá ali todo mês, só que ela vai variar um pouquinho o valor dela. Então, num mês eu vou pagar 210, no outro mês eu vou pagar 250, no outro mês eu vou pagar 190, tá? Mas não confundam isso com custo variável, tá? Porque é um custo que, sem isso, minha empresa não consegue rodar, tá? Além disso, eu posso ter, por exemplo, água, eu posso ter internet, eu posso ter, vou colocar aqui junto com o aluguel o IPTU, né? Eu posso ter aqui, além disso, eu posso ter ou não o condomínio do local que eu estou atendendo. Eu posso ter ou não aqui. Deixa eu ver o que é mais. Eu acredito que seja, por exemplo, alguma parcela de compra que eu fiz. Ou seja, eu fiz uma compra grande, comprei um equipamento novo e eu estou pagando todo mês. Isso é um custo fixo. Beleza? Então eu consigo ver isso daqui. Outra coisa que a gente pode ter aqui como um custo fixo é o famoso imposto de renda, tá? Os impostos ali, que aí a gente vai ter aqui o imposto de renda da pessoa física, junto com o ISS, né? Então você tem essa parte aí também. Além disso, você pode ter outros custos aqui que vão entrar aqui também. Por exemplo, a Terezinha falou um ali que eu não pensei, funcionários. Né? Então eu vou ter uma equipe, né? Então eu tenho que pagar o salário ali daquela galera. Óbvio que se você está começando agora, você não vai ter alguns desses custos, né? Alguns desses custos você não vai ter, tá? A Aline mandou ali o CRO. Aline, o CRO, ele vai entrar mais aqui no custo variável. E eu vou explicar para você. Olha só, taxa de anuidade do conselho. Por quê? Porque a taxa de anuidade do conselho, você não paga ela todo mês. Você geralmente vai pagar na virada do ano e geralmente ou vai ser à vista ali em janeiro ou você vai dividir em 3, 4 parcelas. E depois acabou, entendeu? Então, é um custo variável por causa disso. Vai ter mês que ele vai existir, vai ter mês que não vai existir. Então, a taxa de anuidade, ela entra nessa classificação. Outra coisa, compra de materiais na dental. Ah, Bruno, mas eu compro todo mês. Tudo bem, mas vai ter mês que você não vai comprar. Vai ter mês que você comprou muito no mês passado e que supriu para 2, 3 meses. Então, isso pode acontecer de você comprar em janeiro, fevereiro não precisar. Então, por isso que entra aqui num cálculo de compra de materiais, é variável. Outra coisa, reformas e manutenções. Por exemplo, minha cadeira deu problema, meu autoclave deu problema, eu tive que chamar o técnico para arrumar. Teve um custo, eu tive que pagar esse técnico para arrumar. Só que é um custo que eu tenho todo mês? Não. É um custo que foi ali pontual, tá? Então ou então, o forro do meu consultório mofou, eu preciso trocar. É um custo ali de reforma que eu vou ter que é variável, vai ser só naquele momento. Entendeu? Então você vai tendo esses custos variáveis aqui, tá? Outros custos que você pode ter aqui, que eu esqueci de colocar aqui no custo fixo, é a questão de transporte e a questão de alimentação. Mas isso aqui pode existir ou não. Por exemplo, você pode levar marmita de casa, então você não vai gastar ali com alimentação, tá? O transporte, às vezes você mora perto de onde você trabalha, entendeu? Então, você vai tendo isso daí.
Só que o que acontece? O transporte, por mais que a gasolina ela vai variar, né? Todo mês, basicamente, você vai ter que gastar com aquilo. Ou com Uber, todo mês você vai ter que gastar com aquilo. Senão você não consegue trabalhar, entendeu? Então, por isso que ele entra ali num custo fixo. O custo variável, você vai ter outras coisas aqui também, por exemplo, compras de materiais novos, vamos dizer, compras de equipamentos novos. Vamos supor que você comprou aqui à vista esse equipamento e tudo mais. Vamos supor que você teve um custo variável ali também, que você teve que fazer um estorno para um paciente. Então, são custos que podem entrar aqui também. Um exemplo, tá? E a reserva de emergência nada mais é do que você ter. Você vai ter duas partes dessa reserva de emergência. Você vai ter aqui o fluxo de caixa, né? Você vai ter um dinheiro no caixa. Você tem uma reserva de fluxo de caixa e você vai ter que ter uma reserva, a reserva de emergência em si, tá? Por quê? Se você trabalha todo mês, trabalha, ganha um dinheiro, aquele dinheiro você paga tudo e fica sem nada no final, um dia que você se machucar ou que você quiser parar de trabalhar, você acabou. E aí? Você não juntou dinheiro, você não fez nada. Então você ficou na mão, tá? Então essa é a primeira ideia aqui para a gente entender. Dúvidas aqui, galera? Deu para pegar tranquilo, né? Isso aqui foi simples. Quanto cobrar, controle de gasto, né? Isso aqui tranquilo. Agora a gente vai falar de um outro ponto. Agora a gente tem que fazer um controle de quanto eu ganho e de onde vem meu retorno, esse ganho. Então, da mesma forma, né, que aqui nos custos, no controle de gasto, eu sei que do aluguel todo mês vem 1.500, do IPTU, vamos supor que todo mês é R$ 30, do condomínio ali eu sei que é, sei lá, R$ 500, da luz eu pago, sei lá, 250, a água, sei lá, eu vou pagar 100, entendeu? Então eu tenho esse controle porque eu sei que tá saindo disso daqui, tá? Uma coisa que você pode fazer até, que é melhor ainda, ao invés de você separar isso aqui em várias coisas, você pode fazer um indicador chamado assim, contas. Aqui, quando é minha pessoa física, eu chamo contas de casa, né? Mas ali você pode colocar assim, contas do consultório, né? Contas do consultório, ali você vai entender que é aluguel, IPTU, luz e água e telefone, né? Internet. Que aí você sabe ali que aquilo ali é um custo mensal ali, tá? Para você se organizar. Agora, eu preciso saber quanto que eu ganho também. E da onde que vem esse ganho? Então, exemplo, né? Vamos supor que você tem você pode ter vários caminhos de retorno. Então, por exemplo, eu posso trabalhar na clínica A, eu posso trabalhar na clínica B e na clínica C. Entendeu? Eu posso, às vezes, estar trabalhando em 3 clínicas. E aí, por exemplo, na clínica A, eu trabalho segunda e terça, na B eu trabalho quarta e quinta e na C eu trabalho sexta e sábado. Aí vamos supor que na A eu ganho ali por mês, um exemplo, 1.500. Um exemplo, tá, gente? Você vai ganhar mais com certeza. Na B eu já ganho 2.000. E na C eu ganho, por exemplo, 2.500. Então assim, o meu total aqui de ganho, ele tá girando aqui em torno de 6.000 no mês, tá? E aí o que que acontece? Eu preciso saber dessas 3 fontes, qual que traz mais retorno para mim, qual que traz menos retorno. Porque se um dia eu precisar abrir mão de uma dessas fontes, né, eu vou saber qual que eu vou abrir mão. Ou então, se um dia eu precisar investir mais em uma dessas fontes, eu sei qual, né? Então, outro exemplo que você pode fazer isso, vamos supor que agora você está no seu consultório, né? Então, por exemplo, por enquanto aqui você trabalha, você presta serviço para alguém. Você presta serviço para outro dentista, né? Que tem um consultório e tudo mais. Aí você tem esses exemplos aqui. Deixa eu organizar direitinho. E se você, por exemplo, já tem seu consultório próprio, como é que você vai fazer esse cálculo? Vai ser assim, ó. Você vai assim, ó, consultório próprio. Você vai dividir isso daqui em procedimentos. Por exemplo, qual procedimento que me traz mais retorno? E aí você vai fazer ali um cálculo, ali um controle disso que,
procedimentos de dentística, de restauração e reabilitação, vamos colocar assim, reabilitação. Eles me trazem, sei lá, 30% de retorno. Os de emergência, por exemplo, eles me trazem 15% de retorno. O de endodontia, ele vai trazer aqui, sei lá, 25% do faturamento. E o de estética, por exemplo, ele vai trazer, sei lá, 40% aqui. Então vamos ver, 40, 70... Caraca, eu fiz na cabeça e acertei as métricas, hein? Então vamos supor que aqui o meu consultório, essa é a margem de lucro que eu tenho. Assim, pô, a estética é o procedimento, é o tipo de procedimento que mais traz dinheiro para o meu bolso, seguido da reabilitação, depois endodontia, depois do procedimento de emergência. Então, o que me impede de eu contratar, às vezes, um outro profissional para colocar ele também fazendo estética lá? Entendeu? Porque aí vai ser duas pessoas fazendo estética, o consultório vai lucrar cada vez mais, entendeu? Ou então eu posso ver qual que é o procedimento que está dando menos retorno e eu tentar fazer um marketing em cima daquilo para tentar atrair mais pacientes para aquele tipo de procedimento. Então eu posso fazer isso, tá? Então esse é o segundo ponto, controlar o quanto que eu ganho e de onde vem isso, tá? A partir de agora, você vai aqui, por exemplo, construir o famoso fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa. Quem aqui já ouviu falar sobre esse termo, fluxo de caixa? Quem assistia Telecurso 2000 aí sabe o que é. Regina, boa tarde. 50% de like em um show de aula desse? Solta o like, galera. Galera, curte a live aí, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Beleza? A Aline perguntou, como que eu chego nessa porcentagem? Boa pergunta, Aline. Você tem duas formas para chegar nessa porcentagem. Você tem a forma... Vou explicar para você aqui. Deixa eu só abrir um negócio aqui rapidinho. Calma aí. Que eu esqueci de baixar um negócio aqui que eu tinha que baixar. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Bom, vamos lá. Como que você pode fazer isso? Você tem duas formas. Você pode fazer na mão. Então, por exemplo, você vai pegar uma planilha do Excel. Então, vamos abrir uma planilha aqui do nada aqui, ó. Vou abrir uma planilha Google Sheets, por exemplo, que é a planilha do Google. Aqui, Google Planilhas. Pronto. Abri uma nova planilha aqui. Então, assim, estou com uma planilha aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, colocar assim, por exemplo, mês, né? Posso colocar aqui classificação do mês. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, assim, janeiro. Entendeu? Fevereiro. Março. E assim por diante. Sabe? Eu vou escrever aqui. Eu não vou escrever tudo porque senão vai ficar muita coisa aqui. Eu vou escrever só aqui os 3 primeiros para vocês terem uma ideia de como que funciona isso daqui. Ó. Feito isso, o que você vai fazer aqui, por exemplo? Você vai colocar aqui, você vai dividir essa planilha em entradas e saídas, né? Então você pode vir aqui, anotar no final do mês, pegar todos os seus pacientes que você fez e olhar. Bom, vou somando. Eu fiz, sei lá, 25 restaurações, piriri pororó. Então, sei lá, reabilitação. Eu fui somando. Entendeu? E aí em janeiro eu vi que minha reabilitação deu R$800. Tudo bem? Entendeu? Então você vai somando na mão, no dedo. Tá? Você pode fazer isso. A segunda forma que você pode fazer é você utilizar o Simples Dental. Então, por exemplo, eu vou abrir o Simples Dental aqui para vocês, que é o sistema que eu uso, inclusive, tá? E aí no Simples Dental, ele mostra para você aqui, ó, o quanto de receita que você fez. Deixa eu pegar aqui a receita desse ano. Vamos lá, de janeiro até hoje. Ah lá, ele divide para mim, ó, quanto que entrou em cada tipo de procedimento que eu fiz. Então, semidiretas entrou isso, restaurações assim entrou isso, e aí por diante. Eu consigo ver aqui também por especialidade. Olha só, no meu consultório, o que mais dá dinheiro lá para mim é dentística. R$ 9.888. Prótese vem em segundo lugar, 6.700. Endodontia em terceiro, 3.670. Prevenção, que é limpeza e tudo mais. Cirurgia, entendeu? E outros. Então aqui você consegue ter uma boa noção de como, do que está entrando, de qual que é a área que está mais te dando lucro.
entendeu? Então aqui você consegue ver isso aqui tranquilamente, beleza? Então Simples Dental vai te ajudar muito nisso daí. Inclusive, deixa eu fazer um negócio aqui. Ih, caramba, peraí que eu fiz besteira. Calma aí, calma aí. Deixa eu trocar um negócio aqui. Inclusive o seguinte, se você quiser... Calma aí que eu vou ter que ajustar isso aqui. Ó, tá vendo? Fiz no ao vivo, né? Não me preparei. Se você quiser testar o Simples Dental, eu tenho um cupom com 50% de desconto. É só você ler esse QR Code aí que você vai conseguir ali entrar no Simples Dental com 50% de desconto nos 3 primeiros meses, beleza? Então, é só você ler o QR Code aí. Então, voltando ao nosso conteúdo aqui. Fluxo de caixa, galera, é como se fosse um calendário, tá? É como se fosse um calendário de entrada e saída do seu negócio ali. Então, como se fosse um calendário de entrada e saída de dinheiro do seu consultório ali, do que você faz, tá bom? Então, como que vai funcionar isso aqui? Por exemplo, você vai pegar uma folhinha dessa daqui, né, um documento desse aqui, opa, assim, e aí tu vai colocar, vai ser um pouco diferente agora, vai ser assim, ó, tu vai colocar aqui data, daí tu vai colocar, por exemplo, hoje é dia 19/4/2025, aí tu vai colocar todas as datas aqui do mês, né, você vai fazer o ano todo, né, você pode fazer uma planilha dessa para cada ano, beleza, aí tu vai colocar assim, olha lá, bonitinho, até ajustei uns negocinhos aqui, beleza, aí aqui eu vou colocar entrada, saída e saldo. É isso. O seu fluxo de caixa é isso. Não é mais do que isso. Tem mais nada aqui. Então, por exemplo, dia 19, eu atendi ali um paciente que eu fechei meu caixa, atendi, sei lá, 4, 5 pacientes e eu vi que no dia 19 entrou R$ 1.200, por exemplo. Entrou R$ 1.200. Top, tá ali. Só que eu tive que comprar ali para o consultório, fazer uma compra na Dental de R$ 300 naquele dia. Tudo bem. Aí no outro dia, entrou R$ 500 no consultório, mas eu não tive saída nenhuma. Aí no outro dia, entrou R$ 2.000 que eu fechei um plano de tratamento lá e eu tive um custo de R$ 150 com alguma coisa. E assim por diante, você vai anotando aqui as suas despesas. O saldo, você pode fazer uma formulazinha, assim, ó, igual. Aí você pega o valor da entrada, subtrai com o da saída. E ele vai te dar ali o lucro, meio que o faturamento líquido, vamos dizer assim, do dia, né? Ou seja, quanto que você ganhou limpo no dia. E aí depois você pode vir até fazer aqui uma planilha com soma total, né? Então você pode fazer uma soma, somando aqui quanto que você ganhou no mês, ó. Então eu ganhei no mês, entrou, sei lá, 3.750, 3.700 nesse exemplo, gastou 450, então o meu faturamento líquido foi 3.250. Óbvio que aqui eu estou falando de faturamento líquido, ainda não é o lucro. Por quê? Isso aqui é só o faturamento do que entrou versus o que saiu de custo, de contas, de compras que eu fui fazendo ali. Além disso, depois eu vou ter que pagar o imposto de renda, né? Eu vou ter que fazer outras coisas e aí sim eu vou abatendo ali do valor, vou ter que fazer minha reserva, aí eu vou ter meu lucro, tá? Então, ter esse controle é muito importante. Lá no curso do dentista formado lá, aqui na plataforma, tem eu entrego uma planilha, tá? Pra galera que tá lá no curso. Deixa eu mostrar a planilha aqui pra vocês, só pra vocês verem a planilha, que aí, assim, fica muito fácil de organizar. Aí, eu entrego essa planilha aqui, eu ensino a usar ela, o controle certinho, tá? Então, tá tudo aqui. Essa planilha aqui, ela é sensacional, tá? Enfim, vamos voltar lá. Então, eu vou fazer basicamente isso, tá? Eu vou até tirar um print disso daqui e vou colar ali no nosso documento, tá? Então, eu não preciso nem mais o que escrever aqui, é isso, tá? Se você pegou a ideia aqui, você já vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Dúvidas nisso aqui? Deu para ir? Show? Então, com isso, quando eu faço esse controle dia a dia, né, eu consigo chegar no final do mês e ter ali, por exemplo, saber aonde que entrou, onde que saiu. Se eu precisar, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar assim, ó, mais colunas aqui, né? E, por exemplo, aqui eu vou falar entrada, classificação, de novo, e saída. Só que aqui eu vou classificar as entradas. Por exemplo, esse 1.200 aqui que entrou,
sei lá, foi do paciente João. Esse aqui foi da Maria. Esse aqui foi do José e da Cristina. Um exemplo, José e Cristina. Posso fazer isso na mão, por exemplo. De saída, aqui foi material odontológico. E, sei lá, esse 150 foi manutenção. Com isso, eu vou fazendo aquele controle que a gente viu lá no início da aula. Esse controle aqui, tá? Só que assim, fazendo desse jeito na planilha, pode dar um pouquinho de trabalho. Uma ideia que você pode fazer também é construir uma planilha igual essa que eu entrego para os meus alunos lá no curso Dentista Formado. Eu tenho uma planilha onde eu coloco a descrição aqui, né? Eu separo o faturamento de custos e em cima disso aqui eu coloco os custos ali de cada mês, ó. Então eu vou colocando os custos, ele vai me dando a soma aqui no final e lá embaixo ele me dá o saldo final de cada tipo de classificação. Então com isso eu consigo vir aqui e ver que, pô, na alimentação eu gastei R$ 300, aí no aluguel da sala até agora eu gastei 600. E com isso eu consigo ir controlando, tá? Nessa tabela de entrada e saída, a Aline perguntando ali, colocar apenas materiais comprados e procedimentos feitos ou contas pagas também? Aline, você vai colocar tudo, 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 tá? Tudo. Por que é interessante você fazer isso desse jeito aqui na planilhinha? Porque depois vai chegar no final do mês, você vai fazer o fechamento do mês. Daí tu vai ver assim, pô, quanto que eu gastei com material odontológico? Tu vai filtrar aqui. Então você pode colocar, por exemplo, um filtro aqui assim. E eu vou vir aqui, eu quero saber só quanto que eu gastei em material odontológico. Tá aqui, R$ 900. Então eu venho aqui na minha planilha de controle mensal. Então cadê? Material de dental aqui, ó. Eu vou vir aqui e colocar R$ 900. Vou pro próximo. Tiro o filtro. Quanto que eu gastei com manutenção no consultório? Ah, gastei R$ 150. Beleza, eu vou lá e vou colocar lá, manutenção. Então, 150. E assim por diante, você vai fazendo isso, tá? Agora, você consegue fazer isso também pelo Simples Dental, né? Que eu utilizo, inclusive eu ensino a como utilizar o Simples Dental lá no curso do Dentista Formado. Aqui, você consegue vir aqui, por exemplo, no financeiro e você consegue lançar aqui, por exemplo, hoje eu recebi de um paciente R$ 230. Fiz uma emergência lá. Vamos supor que hoje eu fiz uma despesa. Sei lá, eu comprei, eu paguei a conta de luz. Um exemplo, paguei a conta de luz. Aí aqui na categoria, eu venho aqui no custo fixo, conta de luz, foi, sei lá, R$ 210, entendeu? Essa despesa se repete por mês? Sim ou não? Essa despesa já foi paga? Ou eu só estou adicionando ela para me lembrar depois? Entendeu? E aí eu adiciono aqui e pronto, entendeu? Olha, vamos supor que ela foi paga hoje. Forma de pagamento, eu paguei no Pix. E aí fica aqui, e aí ele me dá o saldo, olha só, já pega a receita daquele dia com a despesa e já vai me dar o saldo ali do dia, tá? E eu consigo ver isso aqui, por exemplo, do mês e tudo mais, tá? Eu consigo ver de diversas formas aqui. Show? Então, o Simples Dental te ajuda muito nisso também, tá? Vou deixar de novo aqui a telinha aparecendo aí para você, se você quiser se cadastrar para testar gratuitamente aí por 7 dias. É só ler esse QR Code aí. Você testa, clica e fuça nessas funções lá. Beleza? Galera, agora, vamos lá. A partir de agora, eu tenho todas essas informações. Mas, Bruno, o que eu faço com tudo isso? Como é que vai ser esse meu planejamento? Né? Quanto que eu cobro por procedimento? Então, tudo isso, cara, você vai ter que colocar aqui no teu planejamento financeiro também. Tá? Então, até agora, o que você já sabe? Você já sabe organizar quanto que você gasta, organizar quanto que entra, né? E separar a reserva. Beleza. Vamos supor agora que eu quero falar de um assunto que é muito pedido por vocês. Sobre precificação de procedimentos. Fala no chat para mim, como que vocês acham que a gente, como dentista, deve precificar os procedimentos? Manda no chat aí para mim que eu quero ver a opinião de vocês. Como que você precificaria um procedimento? Você veria quanto que o seu colega do lado está cobrando e você vai parear? Ou você pesquisaria na internet, no chat GPT? Ou você faria algum cálculo específico? Entendeu? Vê aí, fala aí para mim. Ou vai sair da minha cabeça. Ah, é isso e acabou. Né? Eu vou explicar para vocês como que faz, mas fala para mim no chat aí primeiro
e compartilha essa live. Se você está aprendendo aqui, tá? Se você está achando interessante, compartilha essa live no grupo da tua turma, com aquele seu amigo ou dentista que não sabe ter controle financeiro nenhum e está precisando de ajuda nisso, compartilha aí. Bom, e aí, galera? Como é que vocês acham que faz esse cálculo? Fala aí comigo, gente. Fala aí, Aline, fala Sara, fala Gustavo, André, dá uma ideia aí. Pessoal que está no Instagram, inclusive, manda a palavra, o número 131 aqui no comentário da live, que eu vou te mandar o link no direct da live do YouTube para você acompanhar o resumo, tá? A Sara ia ver quanto o pessoal cobra. Beleza, top. Vamos ver aqui, então, o que é o mais ideal da gente fazer, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente tem que entender que a gente fez um investimento, certo? A gente investiu na nossa carreira para se tornar dentista. Aonde que eu investi, Bruno? Você investiu nas mensalidades da faculdade, você investiu ali nos materiais que você comprou da faculdade, nos cursos de especialização, de atualização, etc. Então, a primeira coisa que você vai pegar é o seu investimento na sua educação. E você vai ter que ter esse valor aqui. Então, vamos supor que, sei lá, a minha faculdade, a mensalidade era 3 mil por mês e era 5 anos. Então, é 3 mil vezes 60 meses. Então, eu gastei 180 mil na faculdade. Ah, eu gastei 50 mil de material. Ah, eu fiz um curso de atualização X, Y, Z. Enfim, vamos supor que chegou no final da história aqui, eu gastei até agora 250 mil reais na minha formação. Tá? Assim como todo investimento que a gente faz, quando a gente fala de investimento, a gente espera um retorno. Tá? E um retorno mínimo que a gente tem que esperar de um investimento para que ele valha a pena, para que ele faça sentido e que eu ganhe dinheiro com esse investimento ao invés de perder dinheiro, é que o retorno mensal desse dinheiro ele tem que ser igual ou maior à taxa da inflação do país. Tá? Por quê? Vou explicar isso aqui para vocês. Presta atenção que isso aqui é um pouquinho complicado. Ó, vamos supor que a taxa anual de inflação do Brasil fechou em 10%, em 12% no ano. Isso significa que a cada mês 1% dos produtos subia de preço, né? Os produtos subiam 1% o valor dele ali, ele inflava o valor dele, certo? Em um ano, o preço do produto subiu em 12%. Então, uma Coca gelada que você comprava, uma Coca-Cola que você comprava, por exemplo, por R$5, né? Aí ali agora você vai comprar no início do ano, no final você vai comprar essa mesma Coca aqui, vamos lá, 10%, 5,50, você vai pagar meio que 5,55, né? Ou seja, 55 centavos mais caro, tá? Ah, Bruno, mas isso aí, pô, a Coca 55 centavos subiu, tudo bem, mas se você pegar um produto de R$500 que você pagava, né? Ele foi aqui para 555, então aumentou R$55. Se eu fiz uma compra de R$5.000, essa compra virou, na verdade, 5.550. Então, em um ano, aumentou R$550 o preço daquele produto. Tá? Então, tudo isso a gente tem que entender sobre a inflação. Então, o que eu faço sobre inflação? Eu venho aqui no Google e pego aqui, ó, taxa inflação hoje. Ah lá, ó. A inflação você pode vir pelo IPCA aqui, tá? Ah lá, inflação do último mês, 0,56%. Acumulado nos últimos 12 meses, 5,48%. Tá? Mas aí vai estar variando já esse ano, aí já está tendo uma boa variação. Vamos supor que a minha taxa anual de inflação foi 12%. Vamos supor, fazer um cálculo aqui. Vou jogar para 10% para facilitar nosso cálculo de cabeça. Vamos supor então isso aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu quero ter esse retorno aqui desse investimento. Tá? Então, por exemplo, esses 250 mil, eu preciso que isso retorne para mim. Vou até colocar assim, ó. Preciso que retorne, no mínimo, o valor mensal da inflação. Ou seja, vou colocar 12 aqui mesmo. Então, ou seja, nesse nosso exemplo é 1%. Ou seja, daquilo que eu ganhei naquele mês, 1%
tem que ser referente a esse investimento aqui. Tá? Então, por exemplo, seria em torno de R$ 2.500. Tá? R$ 2.500. Então, esses R$ 2.500 é o retorno para, em 100 meses, eu pagar todo aquele investimento que eu fiz. Ou seja, em 8 anos. Então, no mínimo ali, R$ 2.500. Esse é o primeiro ponto. Até aqui tudo bem? De boa? Tranquilo, né? Então, aqui tá de boa. Vocês entenderam isso aqui. Tá top. Agora, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é todos os custos do consultório. Ou seja, tudo aquilo de custo que eu tive no meu consultório que a gente já listou lá em cima. Contas do consultório, né? Então, alimentação, transporte, impostos, manutenção, etc. Então, vamos supor que nesse mês, tudo isso aqui do meu consultório fechou em, sei lá, R$ 2.000, por exemplo. R$ 2.000. Top, legal. Então, esse é o segundo ponto. Qual que é o terceiro ponto? Eu preciso definir o meu prolabore. O que é o prolabore, Bruno? Prolabore é como se fosse o seu salário. Você vai trabalhar para você mesmo, mas você vai ter um salário. Você vai se pagar, por exemplo. Então, você vai definir um prolabore. Por que definir um prolabore? O que é? Né? Como que eu defino isso? Bom, eu não vivo de fotossíntese, né? Eu, na minha vida, fora do consultório, eu como, eu tenho aluguel da minha casa para pagar, eu tenho minhas contas de casa, eu tenho gasolina do carro para pagar, eu tenho farmácia, eu tenho plano de saúde, essas coisas tudo eu tenho que pagar. Então eu tenho um custo mensal para sobreviver. E aí vamos supor que o meu custo mensal de vida é de, sei lá, vamos supor que o meu custo mensal é de R$ 2.000, tá? Aí vamos supor que também isso aqui é o meu custo fixo, né? É o custo essencial, vamos dizer assim. É o custo assim que eu preciso disso aqui para viver. Luz, água, alimentação, você entendeu? Essas coisas. Agora, eu tenho os custos não essenciais também. Por exemplo, eu fui num restaurante, eu fui no cinema, eu viajei e tudo mais. Tudo isso é um custo não essencial. Ou seja, se eu cortar esse custo, eu não vou passar fome, eu não vou ter problemas de sobrevivência. Essa que é a ideia, entendeu? Inclusive, ele precisa existir porque se em algum momento eu precisar reduzir o meu gasto, o primeiro lugar que eu vou tirar é dos custos não essenciais. Por exemplo, a assinatura da Netflix, tudo isso entra no custo não essencial. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui, o meu custo não essencial estava girando em R$ 600. E aí, eu considero também o meu investimento, tá? E aí, vamos supor que eu tenho o hábito de investir 20% no mês daquilo que eu ganhei, tá? Então, vamos supor que eu estou investindo aqui R$ 400 por mês, tá? Então, o que eu preciso, o meu prolabore aqui, ele precisa ser no mínimo aqui de R$ 3.000. Ou seja, além desse retorno que eu vou ter aqui, que é o investimento que eu fiz, além de pagar as contas do consultório, eu ainda preciso ter esse retorno de prolabore, tá? Então, se você for fazer o valor total, então assim, quanto eu preciso faturar no mês para eu alcançar todos os meus objetivos, né? Então eu vou ter aqui investimento em educação, R$ 2.500. Eu tenho aqui custos do consultório. Eu tenho aqui, por exemplo, cadê custo do consultório? R$ 2.000. E eu tenho aqui, por exemplo, meu prolabore. Meu prolabore aqui, por exemplo, é R$ 3.000. Beleza? Além disso, o ideal também é você ter um retorno aqui de investimento, tá? Mas isso a gente fala depois. Vamos supor aqui que você já sabe quanto que você gasta por mês de consultório. Vamos supor que todo mês eu gasto 2.000, 2.500 e tal. Então eu tenho uma média de R$ 2.000. E aí eu vou construir minha reserva de emergência, né? Que eu vou definir aqui um último ponto. Deixa eu colocar aqui. Definir reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Eu preciso ter no mínimo 6 meses de custo guardado. Então, no mínimo,
6 meses de dinheiro guardado que representa meu custo do consultório, para ele existir. Ou seja, se eu não pago as contas do meu consultório, ele não existe e aí eu não consigo ganhar dinheiro em cima dele. Então, o que acontece? Se meu custo é 2.000 e é 6 meses aqui, eu vou multiplicar por 6. 2.000 vezes 6 vai dar aqui 12.000, se eu não me engano. 12.000. Então, eu preciso ter pelo menos 12.000 reais guardados ali, numa reserva de emergência. Nossa, Bruno, mas 12.000, como é que eu vou tirar isso do nada? Você não vai pegar 12.000 num mês e colocar. Mas o que você vai fazer? Todo mês, você vai pegar 10%, 20% ou até 30% do que você faturou e vai guardar. Então, por exemplo, vamos supor que nesse mês aqui, vamos fazer esse cálculo aqui de faturamento. Ó, quanto que eu preciso faturar aqui? 3, 5, 7, 500, por exemplo. Então, aqui eu preciso faturamento igual 7.500. Só que aí vamos supor que eu quero guardar 20% disso daqui. Então, 750, 10%, né? Vezes 2. Eu preciso guardar 1.500 reais. Então, vou colocar aqui que minha reserva é igual a 1.500 reais. Então, eu vou somar esse 1.500 aqui, ele vai para 9.000. Então, o meu faturamento médio que eu preciso ter no meu consultório é de 9.000 reais por mês ali. Para quê? Para eu conseguir tirar o meu Prolabore e conseguir viver bem, para eu construir minha reserva, para eu pagar os custos do meu consultório e retornar o investimento que eu fiz na minha educação. Senão não valeu a pena eu fazer odontologia, você entendeu? Então todo mês eu preciso faturar 9.000. Até aqui tudo bem? De boa? Fala para mim no chat. Deu para entender até aqui? Ou tá confuso? Porque a partir de agora eu vou entrar no outro cálculo. Se você não entendeu isso aqui, você não vai entender o outro cálculo. Então você precisa entender esse aqui primeiro. Luiz perguntou, Bruno, você disponibiliza a aula depois, o documento? Sim, eu disponibilizo esse documento para vocês, tá bom, Luiz? Luiz falou que é a primeira live que ele está assistindo. Luiz, seja bem-vindo. Inclusive, manda aí, galera, no chat. Quem é você na live? Se você está assistindo aqui pela primeira vez, coloca assim, hashtag calouro. Se você já assiste as lives aqui, coloca hashtag veterano. E se você já é aluno da plataforma Academy, coloca hashtag Academy. O André falou que a reserva ele não entendeu os 6 vezes. Por que 6 vezes, André? 6 meses ali. Vamos supor que eu estou atendendo, e aí eu quebrei a perna. E eu vou ficar 3 meses encostado. E aí se eu tenho uma reserva de no mínimo 6 meses guardada, eu consigo manter meu consultório fechado por 3 meses sem me preocupar. Depois que minha perna melhorou, eu volto a trabalhar no 4º mês e eu junto o dinheiro de novo para reformar essa reserva. Então serve para isso. Outro exemplo de uso de uma reserva é assim, vamos supor que eu estou passando por um momento ruim no meu consultório, onde eu estou com a sequência de 3 meses que eu só tive prejuízo. Se eu não tenho uma reserva, eu vou ter que usar empréstimo, e aí não vale a pena. Entendeu? O Prolabore, Giovana, é tipo o seu salário, tá? Prolabore é tipo o seu salário. A Sara é veterana. Maria é veterana. A Bárbara, o João. Daniela é caloura. Seja bem-vindo, Daniela. Pessoal que é calouro aí, o que vocês estão achando da live? A Liliane falou ali que ela vê o preço médio das clínicas populares. Faz isso não. Então agora, galera, eu sei que eu preciso faturar 9.000 por mês. Ótimo. Agora a gente vai ter que fazer 2 cálculos diferentes para a gente chegar nesse 9.000 de faturamento. O primeiro cálculo é quanto que eu tenho que cobrar por hora de atendimento. Então vamos supor agora que eu tenho um consultório e que eu atendo nesse consultório. Ó, vamos fazer o cálculo de horas de honorário. Vamos supor que nesse consultório eu atendo de segunda a sexta-feira. Eu atendo de 9 da manhã às 18 da tarde, com 2 horas de almoço. Então, eu tenho aqui 7 horas de atendimento. Né? Atendimento mesmo ali. Segunda a sexta. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5, que é na semana. Só que vamos ver quantos meses a gente tem ali, quantos dias a gente tem no mês, dias úteis, né?
a gente tem em torno de 20, 5, 10, 15, 20. A gente tem em torno de 20 dias, 22 dias, assim. Então, no mês, temos em torno de 22 dias úteis de atendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 22 vezes 7 horas e eu vou multiplicar. Por quê? Isso aqui vai me dar o resultado do seguinte. Quantas horas no mês eu trabalho? Então, vamos lá. 22 vezes 7. Eu trabalho no mês 154 horas. Né? Top. Se eu trabalho 154 horas e eu preciso faturar 9 mil por mês, quanto eu preciso faturar por hora? Então, quanto faturar por hora para alcançar minha meta de 9 mil, né? Então, eu vou pegar os 9 mil e dividir por 154 horas. E aí, eu vou ter o cálculo aqui de 9 mil dividido por 154. Ah lá. A minha hora clínica, eu tenho que ganhar no mínimo R$ 58,44 por hora. Então, vou colocar para vou arredondar para R$ 60. Então, se eu atendi um paciente, eu fiz uma consulta de avaliação de 1 hora de duração e eu não cobrei pelo menos R$ 60 dele, eu estou saindo no prejuízo. Você entendeu? Se eu fiz uma restauração nesse paciente e cobrei menos de R$ 60, eu caí no prejuízo. Tá? Então, assim, esse negócio do honorário é o valor mínimo que você vai ter que cobrar. Não quer dizer que, por exemplo, assim, eu levo 1 hora para fazer uma restauração, então eu vou cobrar R$ 60 aquela restauração. Não é isso. Mas isso aqui é uma base para você saber o mínimo que você precisa cobrar ali. O mínimo, tá? Então, em cima disso, eu sei que o mínimo que devo cobrar para qualquer procedimento é igual a R$ 60. Show? Beleza, Bruno, mas e agora? Quanto que eu cobro? Aí sim, a gente vai entrar no outro cálculo aqui, que vai ser o cálculo da precificação em si. Aqui, você vai ter que fazer uma primeira coisa. Pesquisa de mercado. Isso é óbvio, você vai ter que fazer. Você vai ter que entender o teu público, você vai ter que entender o mercado odontológico da sua cidade, qual que é o preço médio que está sendo cobrado. Sabe por quê? Por exemplo, aqui na minha cidade, uma profilaxia, só para você ter uma ideia, a gente cobra em torno de 100 a 250 reais. Tá? Eu cobro ali 250. Pode cobrar mais ou menos, mas essa é a média aqui da minha região. Se você for lá para o norte, uma profilaxia, às vezes lá, ela vai girar em torno aí de 400 a 700 reais. Então você tem que entender o teu mercado, por quê? Vamos supor que você é do norte e veio para o sudeste. Aí você chega aqui querendo cobrar 700 reais na profilaxia, você não vai vender nada. E o vice-versa. Você vai daqui do sudeste, que você é acostumado a cobrar 200 reais. Você vai para um lugar que o pessoal cobra 1.000. Se você ficar cobrando 200 reais, pode ser até que nem paciente venha para você porque tá barato demais. Entendeu? Então, tá barato demais. Então, você tem que saber isso aí. Então, vamos supor aqui um exemplo. Olha só. Vamos supor que eu estou querendo fazer uma precificação da minha endodontia, meu tratamento endodôntico. Bom, quantas horas eu levo para fazer essa endodontia? Vamos supor que eu vou fazer 2 sessões de 2 horas, mais ou menos. Então, só de honorário, eu tenho 240 reais que eu tenho que cobrar nessa endodontia. Top? Beleza. Aí vamos supor que os meus colegas aqui da região, eles cobram na endodontia daquele dente específico que eu estou querendo fazer a projeção de cálculo, eles cobram em torno de 450 a 650. Um exemplo. Você entendeu? E aí vamos supor que eu sou novo no mercado. Eu acabei de chegar aqui, comecei a atender agora, eu não tenho especialização, eu não tenho nada. O que eu vou começar a cobrar? Eu vou começar a cobrar 450. Entendeu? Eu não posso nunca cobrar abaixo de 240. Você entendeu? Mas eu posso cobrar 450. E eu vou cobrando 450 e eu tenho que sentir como que o meu público, os meus pacientes estão recebendo isso. Se eu estou tendo uma taxa alta de fechamento, de confirmação de inscrição, posso aumentar isso a cada 6 meses. Então, eu posso, a cada 6 meses, fazer um aumento de 10%. Então, a cada 6 meses, posso aumentar em 10%, por exemplo. Tá? Óbvio que vai variar esse preço aqui também. Isso aqui não é tabelado. Por exemplo,
Ah, eu cobro, sei lá, 450 para fazer esse canal. Beleza. Só que, pô, é um paciente difícil, é um canal que está calcificado, é um paciente que vive faltando e que enche o saco. Aí eu coloco, eu falo que eu coloco a taxa de chatice do paciente. Tem a taxa de chatice que você vai cobrar. Que às vezes o paciente é insuportável, é difícil trabalhar com ele falta e tal. Você vai cobrar ali 15% a mais. Porque você tem esse gasto também energético ali para você fazer isso. Então você vai aumentar ou diminuir ali o valor do seu procedimento a partir disso. Tá? A valorização da nossa profissão começa por nós mesmos, cobrando por todos os procedimentos. Exatamente, Michele. E aí, o que você vai fazendo? Você vai aumentando esse preço com o tempo. E aí você tem que ter um termômetro, né? Você tem que ter um termômetro de preço. Como que eu sei que o meu preço está caro ou barato, né? Primeira coisa é você entender a taxa de conversão de plano aprovado, né? Ou seja, é a taxa de aprovação de plano. Ou seja, a cada, sei lá, a cada 10 consultas de avaliação que eu faço, quantos pacientes realmente vão lá e aprovam o tratamento e me pagam? Então vamos supor que a cada 10 pacientes, 10 consultas avaliativas que eu tenho, vamos supor que... Deixa eu colocar isso aqui assim. Vamos supor que aqui, a cada 10 consultas que eu tenho, 4 pacientes fecham, 4 aprovam tratamento. Ou seja, eu tenho uma taxa de aprovação de tratamento aqui de 40%. Tá? Isso aqui tá alto, tá baixo? Tem duas formas de você ver isso. Se você já tem um histórico da sua clínica, pô, tipo assim, eu já tenho um controle dessa taxa da minha clínica há 1 ano. Então você já tem uma média de aprovação da tua clínica. Você quer ver um exemplo? Vou abrir o Simples Dental aqui, na inteligência, e vou vir aqui, ó, em orçamentos aprovados. E aí eu vou pegar o anual de 2024. Ah lá, a minha taxa de aprovação é de 67%. Calma aí que não está aparecendo. 67%. Então isso significa dizer que eu posso até aumentar isso aqui. A cada 10 consultas avaliativas, eu vou ter 6 aprovações. Cara, isso está muito bom. Está muito bom. Se você está acima de 50%, você já está muito bom nessa taxa de aprovação. Tá? Nunca você vai chegar no 100%. A verdade é essa. Tá? Nunca você vai chegar no 100%. Mas se você está entre 60% e 90%, 60% e 80%, você já está muito bem. Tá? Aí vamos supor que eu aumentei o preço ali do meu procedimento, eu fiz um aumento, e aí, depois que eu fiz esse aumento, os meus novos pacientes que estavam vindo para avaliação fez com que no novo mês a minha taxa de conversão foi para 30%. Caraca, impactou, eu aumentei muito isso aqui. Eu aumentei muito, né? Eu aumentei muito, então, tipo assim, eu vou ter que reduzir um pouco. Aumentei demais, tá? Agora, vamos supor que a minha taxa de conversão ali de plano de tratamento, ela já está muito alta. Sei lá, ela está 90%. Aqui já está mais do que na hora de aumentar meu preço. Por quê? Se a taxa está 90%, significa que a cada 10 pacientes que eu faço consulta, 9 aprovam. Então eu estou atendendo 9 pacientes. Vamos supor que a cada paciente eu ganho R$1.000. Então eu estou atendendo 9 pacientes naquele mês para ganhar R$9.000. Só que se eu aumentar um pouco essa porcentagem eu vou, do valor do procedimento, eu vou poder às vezes atender 8 ou 7 pacientes no mês e ganhar os mesmos 9.000. Então eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Então esse é o termômetro, tá? Se a sua taxa de aprovação está muito alta, aumenta o preço. Se ela está muito baixa, reduz o preço. Se ela está entre 60% e 80%, você vai mantendo, tá? Beleza? Então esse é o termômetro de preço. A partir disso, a gente tem que entender uma última coisa, tá? Que é o famoso ticket médio por paciente. Vocês já ouviram falar de ticket médio? Fala no chat aí. Se vocês já ouviram esse termo de ticket médio, fala aí no chat para mim. Isso aqui vai entrar na nossa segunda conta, tá? Vai entrar na nossa segunda conta. Por quê?
Olha só, a primeira conta foi o cálculo de honorário, ou seja, quanto que eu cobro num procedimento específico. Então, eu tenho o valor mínimo que eu tenho que cobrar por hora e eu tenho a média daquela região e eu vou brincar naquela média. Por exemplo, se eu estou cobrando R$ 100 na profilaxia e estou tendo 90% de taxa de aprovação, eu vou aumentar essa profilaxia para R$ 150. Aí talvez eu vou ter 70% de taxa de aprovação. E eu mantenho R$ 150 até essa taxa de aprovação voltar a ser 80%, 85%. Subiu de 80%, eu aumento essa profilaxia para 200. Aí ela vai cair para 60%. E aí eu vou mantendo, ela vai subindo para 70%, 80%. Chegou em 85% de novo, eu aumento para 250. E aí você vai aumentando o seu preço dessa forma, tá? Você vai espalhando. Vai chegar um ponto que você vai estar cobrando mais do que a sua concorrência. Vai chegar um ponto que você vai estar cobrando mais do que a sua concorrência. Mas o que está dizendo para você se o valor que você está cobrando está barato ou caro? Taxa de conversão. Se você está cobrando, sei lá, R$ 1.500 na profilaxia, mas está gerando uma conversão de 70%, continua cobrando. Você não tem que abaixar o seu preço porque a clínica popular que está do seu lado ali está cobrando R$ 50. Você entendeu? Então é aí que você tem que entender. Por isso que hoje tem muito dentista que está fazendo grana pra caramba. Porque eles já entenderam isso daqui. Eles não ficam com medo de clínica popular, daquele dentista que está ali no cantinho só querendo o dinheiro do mês. Sabe? Eles estão com a visão mais à frente. Galera, o ticket médio é um valor muito importante que você precisa saber. Tá? Primeira coisa, qual que é a classificação, o conceito de ticket médio, né? É o valor médio que eu ganho, que eu faturo por paciente. Vou te ensinar como é que você faz esse cálculo. Vamos supor que no mês de abril, perdão, eu atendi o paciente A, eu atendi o paciente B, eu atendi o paciente C, eu atendi o paciente D, eu atendi o paciente E. Foram 5 pacientes que eu atendi nesse mês, vamos supor, né? Dando um exemplo aqui para vocês. Aí vamos supor que o paciente A, o plano de tratamento dele fechou em R$ 2.000. O paciente B, o plano de tratamento fechou em 500. O C fechou em 3.100. O paciente D fechou em 950. E o paciente E fechou em 1.400. Como que eu faço o cálculo? Primeiro eu vou ver aqui, total faturado. Então, quanto que eu faturei no mês com esses pacientes? Eu vou fazer essa conta. 2.000 mais 500 mais 3.100 mais 950 mais 1.400. Ah lá, eu faturei 7.950. Top. Beleza. Então, agora eu vou calcular o ticket médio. O ticket médio é o seguinte, em média, quanto que cada paciente desse me trouxe? Se eu fizer uma média, né? Ou seja, como que eu faço uma média? Para lembrar do ensino médio aí, né? Matemática do ensino médio. Como que eu faço uma média? Eu vou pegar o valor total que eu quero e eu vou dividir pela quantidade de unidades que construíram aquele valor. Ou seja, se o faturamento foi 7.950, as unidades de faturamento foram 5 pacientes, eu vou dividir por 5. E aí eu tenho aqui o meu ticket médio de 1.590. O que isso significa, Bruno? Esse 1.590 de ticket médio significa que, de acordo com o meu ticket médio, para eu faturar, vamos supor que eu quero faturar ali os R$ 9.000 que a gente conversou lá em cima. Eu vou pegar 9.000, que é o dinheiro que eu quero faturar, divido por quanto que eu ganho, em média, em cada paciente. Ah lá, então eu preciso de 5,66 pacientes, né? 5 pacientes e meio. Só que não tem como cortar o paciente no meio, então eu vou arredondar para 6. Então eu preciso, em média, de 6 pacientes por mês. Entendeu? Para ganhar aqueles 9.000. Você entendeu? Até aqui tudo bem? Agora eu vou dar uma métrica real para vocês. Eu vou abrir lá o Simples Dental de novo e eu vou mostrar para vocês o ticket médio. Cadê? O meu ticket médio de 2024. Ah lá, o meu ticket médio foi de R$ 970,73. Ou seja, cada paciente que eu atendi, em média, que aprovou o plano de tratamento, perdão,
eu ganhei R$ 970. Então, vamos pegar essa métrica para colocar lá? Então, vou fazer um novo cálculo aqui. Ticket médio Bruno 2024. 790? 970. R$ 970. Vou arredondar. Quantos pacientes eu, Bruno, preciso atender por mês para faturar R$ 9.000? Que é o nosso cálculo que a gente fez lá. 9.000 dividido pelo valor do ticket médio. Ah lá, eu preciso atender 9,27 pacientes novos por mês. Vou arredondar para 10 pacientes. Então, no mês, eu tenho que me virar nos 30 para captar 10 pacientes, cara. 10 pacientes. Tá? Sabe o que é 10 pacientes? Cara, são 2 pacientes e meio por semana. Fala para mim, você não consegue... 2 pacientes e meio por semana. Se você não conseguir captar isso sozinho, tem o curso do dentista formado aqui que te ensina. Tá? Eu ensino aqui a técnica de marketing direitinho, passo a passo, para você captar esses pacientes usando a rede social e usando outros canais de comunicação. Tem tudo aqui nesse curso. Mas, vamos lá, voltar para a nossa live aqui. Então, eu, Bruno, preciso captar 10 pacientes por mês. Ótimo. Então, aqui, ticket médio, eu entendi. Certo? Todo mundo entendeu? Agora, a gente vai para a parte final da nossa aula. Eu sei quantos pacientes eu preciso captar por mês. Beleza? E agora, como que eu faço assim, investimento em anúncio, investimento em marketing, né? Como é que eu vou fazer esse cálculo todo? Como é que eu sei aonde que está o erro? Né? Porque assim, a gente pode ter várias falhas no nosso processo de atendimento. Por exemplo, Bruno, eu estou recebendo muita mensagem no WhatsApp, mas eu não estou conseguindo marcar muito o paciente. Aonde que está o erro? Ou então, não, Bruno, eu estou recebendo muita mensagem, eu estou conseguindo marcar muito paciente, mas os pacientes não estão comparecendo. Aonde que está o erro? Ou então, Bruno, eu estou recebendo muita mensagem no WhatsApp, eu estou marcando muita consulta, os pacientes estão comparecendo bastante, mas eu não estou fechando a venda. Eu não consigo aprovar plano. E aí, aonde que está o erro? É a partir daqui que você vai descobrir, ó. Deixa eu pegar aqui a nossa planilha lá no curso do dentista formado de análise de métrica. Cadê? A de análise de métrica. Aonde que está essa planilha? Cadê a planilha? Ela era para estar aqui. Eu vou abrir a aula, porque na aula eu consigo mostrar isso para vocês, a planilha. Deixa eu ver se eu consigo abrir a planilha aqui. Pera aí. Time, enquanto isso eu deixo a propaganda, o merchandising do Simples Dental. Se você quiser testar, tá? É só entrar aí. Eu vou abrir aqui a planilha para vocês, tá, gente? Só um minutinho. Enquanto isso, vocês estão gostando da aula? Vocês estão firme e forte aí comigo? Cadê material complementar? Planilha de social media. Métricas de vendas. Achei aqui, ó. Top. Voltando aqui a nossa planilha. Gente, essa planilha aqui é uma planilha que eu entrego para os meus alunos lá do curso Dentista Formado. Aonde essa planilha ela ajuda a fazer um cálculo de quantos pacientes eu preciso alcançar, quantas pessoas eu preciso alcançar no mês para captar a quantidade de pacientes que eu preciso. Tá? Então, vamos preencher isso aqui de acordo com as métricas do meu consultório? Vamos lá. Eu preciso para ganhar 9.000 por mês, né? A minha meta é 9.000 por mês. O meu ticket médio é 790. Perdão, 970. Então, eu preciso em média de 10 pacientes. A gente fez o cálculo aqui, tá? Em cima disso, quantos tratamentos aprovados eu preciso então? 10 tratamentos aprovados. Tá. Qual que é a minha taxa de aprovação de planos aprovados, né? De procedimentos. Eu vou vir aqui, ó, no Simples Dental, no orçamento. Ah lá, a minha taxa de aprovação de orçamento é 67%. Então, eu vou vir aqui na minha planilha. Nossa, tô perdido aqui. Vou vir aqui na minha planilha e vou colocar aqui que minha taxa de aprovação é 67%. Tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter que ir fazendo os cálculos aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. 67. Olha lá, 10 pacientes, 67.
Então, eu preciso ter pelo menos 15 consultas de avaliação feitas no mês. Tá? Eu preciso ter 15 consultas avaliativas feitas no mês. Vamos ver agora a taxa de comparecimento, ou seja, aquele agendamento que eu fiz no WhatsApp, quantos dos agendamentos realmente foram no meu consultório. A minha taxa de comparecimento de 2024 foi de 82%. Ou seja, a cada 10 agendamentos que eu fazia, 8 realmente apareciam no meu consultório. Então, a minha taxa de comparecimento era 80%. Então, eu preciso o quê? Ter 19 agendamentos feitos no mês. Para eu ter 19 agendamentos do mês, quantas conversas iniciadas no meu WhatsApp eu preciso no mês? Aí a gente tem a nossa taxa de agendamento. Isso aqui você vai ter que controlar no dedo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso aqui no meu consultório. Deixa eu abrir uma nova planilha aqui. Porque eu tenho uma outra planilha que eu faço isso. Calma aí, eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Todas essas planilhas que eu estou abrindo aqui para vocês, eu disponibilizo lá no curso, tá? Dentista formado. Vai ser aqui. Cadê? Consultório. Social media, métricas. Eu acho que é aqui. Aqui, métricas de marketing. É, aqui, ó. Eu controlo isso, gente, no dedo. Então, olha só. Eu controlo por mês. Por semana, perdão. Então, na semana passada, eu tive esse resultado aqui, ó. Tá? Taxa de agendamento. Eu tive 10%, 11% de taxa de agendamento. Porque eu fiz um teste novo aqui e isso aqui caiu bem. Tá? Mas vamos usar essa métrica aqui lá na nossa planilha para a gente ver. A minha taxa de agendamento é 10%. Mas uma taxa média legal que funciona é em torno de 15% a 20%. Não vai passar disso. Tá? Beleza, Bruno. Então eu preciso ter 187 início de conversa. Aí você tem a taxa de início de conversa, que é o quê? Aquela pessoa que clicou no teu link da bio para abrir o WhatsApp e te mandar uma mensagem, mas não enviou. Ou seja, a cada 100 pessoas que clicaram no link, 70 realmente enviaram mensagem. As outras 30 não enviaram. Então é essa taxa aqui de início de conversa. Ela geralmente vai ser em torno de 70%. Tá? Então aqui ele já fez o cálculo. Ele falou que no mês eu preciso ter 267 cliques naquele link. E aí vamos supor 267 cliques no mês. Até aqui tudo bem? Aí eu vou vir aqui e abrir a minha métrica do Instagram do consultório. Não é nem do dentista de sucesso. É do consultório que eu vou abrir para vocês aqui. A minha métrica. Vamos ver aqui resultados. Olha lá. Nesse mês, eu tive 38 cliques no meu link da bio do meu consultor, do meu Instagram. 38 cliques. Perdão. No Instagram, 38 cliques. E no Facebook eu tive 37 cliques. Então, 38 mais 37 deu 75 cliques no mês de forma orgânica. Então, vou colocar aqui, ó, 75 cliques. Deixa eu colocar lá no nosso resumo. Cadê? Então, eu tive, por exemplo, 75 cliques. Mas quantos cliques eu preciso? Eu preciso de 267. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha... Eu preciso de 267. Beleza. Eu vou pegar minha calculadora, eu vou subtrair. 267 menos 75. Eu preciso de mais 192 cliques. Eu vou arredondar aqui. Eu vou colocar que eu preciso de mais 200 cliques. Melhor para cima do que para baixo. Vou arredondar. 200 cliques, tudo bem. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma estratégia de tráfego pago. E aí eu fiz um tráfego pago aqui essa semana, fiz uma estratégia de tráfego pago, que inclusive eu ensino isso no curso Dentista Formado. E aí eu vi que na minha estratégia de tráfego pago, vamos abrir ele lá? Vamos abrir o Facebook Ads aqui para a gente ver. Vamos abrir aqui a minha conta do consultório. Vamos, filhote. Essa aqui é do Dentista Sucesso, tá? A do consultório é aqui, ó. Olha só. Do consultório eu tô com duas campanhas ativas. Uma de engajamento e outra de captação de mensagem. Vamos pegar aqui nos últimos 30 dias quanto que eu gastei
para captar mensagens aqui, né? São anúncios rodando, estimulando a pessoa a mandar mensagem para mim. Olha lá, eu tive 36 mensagens, 36 conversas iniciadas pelo meu tráfego aqui nesse anúncio. Tá? Então, eu já tive 36 ali. Qual que foi o custo por clique disso daqui? Eu tive 74 cliques, né? O custo por clique foi 75 e o custo por resultado, eu vou pegar aqui, ó, desempenho em cliques. Olha lá, a cada R$5, em média, R$4,96, a cada R$5 que eu gasto para uma conversa ser iniciada, tá? Então, vamos fazer esse cálculo? Olha só, eu gasto, o meu custo por aquisição ali daquela conversa é, em média, R$5, tá? Se eu preciso de quantas conversas mesmo? Vamos ver na minha planilha lá. Eu preciso de 187 conversas iniciadas, tá? Se eu preciso de 187 conversas iniciadas, mais... não, vamos fazer o cálculo por clique. Eu acho que vai ficar menos confuso aqui pra gente aqui agora. Ó, o meu custo por clique, cadê? Meu custo por clique é R$2,40. Vamos usar esse cálculo. Custo por clique, que é o CPC, é R$2,40. Então, se eu preciso de mais 200 cliques, eu vou pegar R$2,40 e vou multiplicar por 200. Ah lá, eu preciso investir R$480 em tráfego pago. Então, eu vou fazer um investimento de, vamos arredondar, R$500 em tráfego pago. Nossa, Bruno, R$500 em tráfego é muita coisa. Meu Deus, mas você pensa comigo. Eu estou fazendo esse investimento para quê? Para que eu tenha 275 cliques, para que eu tenha desses cliques. Cadê o nosso cálculo lá? Na planilha. Para que eu tenha desses cliques, eu tenha 187 conversas iniciadas, eu tenha 19 agendamentos, 15 consultas de avaliação, 10 tratamentos aprovados, para eu faturar 9 mil. R$9.000 investindo R$500. Né? Que investimento te dá esse retorno, cara? Né? Então, qual que é o ROI disso? Qual que é o retorno sobre o investimento? Deixa eu ver se é assim. Eu não lembro o cálculo. Eu vou pegar o valor do faturamento e dividir pelo valor investido. Ah lá, eu tive um ROI de 18, um ROAS, na verdade, aqui, né? De 18 vezes. Ou seja, o ROAS é retorno de investimento de anúncios. Só que é em inglês, né? Eu não vou saber a sigla certinha. Return of Ads Sellers. Um negócio assim. Retorno sobre investimento de anúncio. Ou seja, eu investi R$500 e voltou 18... Calma aí, deixa eu lembrar. Uma vez 100%. Voltou 1.800% de investimento. Ou seja, eu ganhei 18 vezes o valor que eu investi. E o ROI, que é o Return of Investment mesmo, né? É o retorno de investimento contando com todo o seu custo de consultório. Tá? Então, vai ser o investimento em tráfego. Né? Então, aqui vai ser o investimento em tráfego, mais o custo de consultório, que é 2.000. Né? Mais o teu... o teu custo de consultório. E aí vai ser 2.500, né? Que aqui é igual a 2.500. Então, meu ROI, eu vou pegar o 9.000 e dividir por 2.500. 9.000 dividir por 2.500. Ah lá, eu tive um retorno de 3,6. Ou seja, o dinheiro, tudo que eu investi, eu retornei 3 vezes aquele dinheiro. Então, se você está tendo um retorno no seu consultório de 3%, já está legal. Tá? Se você está tendo um retorno de 3%, está legal. Está muito bom. Mantenha o que você está fazendo. Se você não está tendo um retorno de 3%, aí você vai ter que pensar em reduzir gasto, ou melhorar o seu marketing, ou melhorar a sua estratégia de captação, ou entender aonde que está o problema. Por quê? Vamos ver aqui, só para a gente finalizar essa aula aqui. Se eu venho aqui, por exemplo, nessa planilha, e aí eu vejo lá que eu fiz um anúncio, rodei lá anúncio pra caramba, mas a minha taxa de clique está muito baixa. A taxa de clique ideal é de 1 a 3%. Ela está aqui 0,30%. Cara, o que está acontecendo? O meu anúncio é ruim. O meu anúncio não converte. O objetivo do anúncio é gerar clique.
Se o meu anúncio não está gerando pelo menos 1% de clique, o meu anúncio está ruim. Beleza, Bruno. Vamos supor, então, que o anúncio está legal, está gerando ali 3% de clique. O problema não é ele. Só que a taxa de inicialização de conversa está dando 20%. Ou seja, eu tive 900 cliques no anúncio, só que só 180 iniciaram a conversa. Às vezes eu estou tendo algum erro no link. Você já parou para pensar nisso? Então eu tenho que verificar para ver se algum link que eu gerei ali para a pessoa clicar está com erro. E corrigir isso o mais rápido possível. Top! Ah não, Bruno, eu tive 187 início de conversa, o meu clique tá legal, minha taxa de início de conversa tá legal. Só que eu tô tendo, de 187, eu tive só 2 agendamentos. Eu tive só 2 agendamentos. Aí o que acontece? Se eu tive 2 agendamentos, vamos supor que minha taxa de conversão aqui tá 1% de agendamento. Ou seja, a cada 180, eu marquei 2 pacientes só. Então, onde que tá o erro? Na minha comunicação no WhatsApp, ou a minha secretária. Então, o erro está no meu atendimento no WhatsApp, no meu convencimento. Eu tenho um script lá no curso Dentista Formado que eu ensino para os alunos como que faz essa etapa. Ah, não, Bruno, beleza. A taxa de agendamento tá legal, tá ali 15% a 20%, tá bacana. Só que a taxa de comparecimento, ela tá baixa. A taxa de comparecimento tá 40%. Ou seja, eu agendei 19 pacientes, tá? Mas só 2 apareceram, por exemplo. Tá 10%, só 2 apareceram. Então a minha taxa de comparecimento, ela tá baixa. Qual que é o problema? Eu não tô lembrando o paciente, eu não tô mandando mensagem de lembrete para ele. Ou então o paciente ele só marcou para você parar de encher o saco, ele não viu o valor no que você está entregando. Mas beleza, vamos supor que não é esse o problema. Aí você tem que melhorar isso, né? Mas vamos supor que não é esse o problema. E eu tive ali 19 agendamentos, e desses 19 agendamentos, 15 pessoas realmente foram lá no meu consultório. Aí só que dessas 15 pessoas, eu tive só um fechamento de atendimento. Eu tive só um. Por quê? Porque a minha taxa de conversão aqui está 10%. Quer dizer, está 8% minha taxa de conversão lá. Pô, então aonde que está o meu erro? O meu erro aqui está aqui, na minha taxa de conversão. Ou seja, eu não estou sabendo vender para o paciente na consulta inicial. Então ele não está sentindo confiança em mim, ele não está vendo valor no que eu estou entregando, ele está achando que está caro, ele não está vendo diferencial em você. Para ele, você é só mais um dentista que está oferecendo um tratamento, então ele vai procurar o mais barato. Ele tem que ver em você um dentista que está entregando algo, coisas que nenhum outro dentista entrega. Por exemplo, lá no meu consultório, eu explico tudo para o paciente, eu escuto, eu converso. A maioria dos meus pacientes saem de lá falando, cara, eu vou fechar o tratamento com você porque você foi super atencioso, eu entendi tudo o que você me explicou, eu entendi os problemas que eu tenho na boca, o que causou e como que a gente vai resolver. Sabe? Então, é aí que você vai ter que melhorar o seu argumento, você vai ter que melhorar o seu argumento na venda. É isso que está dando problema. Você entendeu? Então, é a partir daí que você vai fazer esse cálculo. Tá? Eu vou tirar um print disso daqui para colocar no resumo para vocês. Tá? Só para vocês terem uma noção disso daqui. Tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou colar aqui. E aí, no final, a gente vai ter um último cálculo. Um último cálculo que é o seguinte. Eu vou fechar o meu mês. Certo? Eu vou fechar o meu mês. E aí, o que eu preciso fazer? No meu fechamento de mês aqui, eu preciso ver que o meu faturamento... Aqui, métricas financeiras. Vamos supor que no meu mês de abril, o meu faturamento bruto que eu faturei, sei lá, foi 9 mil reais, eu faturei bruto, e o meu custo fixo ali do meu consultório foi, sei lá, R$1.000, o meu custo de marketing foi 500, o meu custo variável foi, sei lá, 500, a minha reserva eu fiz R$400, tá? Então, o meu ticket médio 797, lá, olha o meu ROI, o meu ROI aqui tá 3%. 3,13. Então tá um ROI legal. Meu mês de abril valeu a pena. Você entendeu? Por quê? De 9 mil que eu faturei, eu tive um lucro líquido de 7.500. Desse lucro líquido que eu tive, o que eu vou fazer? Eu vou sacar o meu Prolabore, que é 3 mil reais. Você entendeu? E o restante fica como lucro. Aí esse restante, como lucro, eu posso deixar ele guardado no meu caixa da empresa para que eu não fique sem dinheiro. Você nunca pode ficar sem dinheiro no caixa. Então, o que você vai fazer? O seu caixa da empresa, ele vai ter que ter ali. Então, qual que as métricas finais, né? Vamos colocar aqui, ó.
quais as métricas finais que você precisa entender, né? Que você precisa saber ali no final do mês. Primeiro, faturamento bruto. O que é o faturamento bruto? É o total que você ganhou. Então, vamos colocar aqui tudo que você ganhou, tá? Sem descontar nada. Beleza? Depois disso, você vai ter que ter os custos, né? E aí aqui você vai ter os custos fixos, os variáveis e o de reserva de emergência, que você guardou o dinheiro lá, tá? Aí, por exemplo, o tráfego pago, ele pode entrar num custo variável, que você pode fazer um mês sim, um mês não. Ou se você faz todo mês certinho, ele já entra num custo fixo. Ele só vai variar um pouco o valor, mas ele já está aqui dentro. Depois disso, você vai ter a métrica do faturamento líquido. O que é o faturamento líquido? Né? O faturamento líquido é tudo, vamos supor assim, o que sobrou depois de pagar as contas. A partir disso daqui, do faturamento líquido, depois você vai ter o EBITDA, né, que são os impostos, né? Ou seja, o imposto vai ser sobre o faturamento e tudo mais. Depois você tem o lucro bruto, tá? O lucro bruto, ele vai ser aqui o quê? Vai ser o que sobrou depois de pagar o imposto, os impostos. Beleza? Aí depois disso, eu vou sacar o meu Prolabore, né? Então tem que saber o meu Prolabore. E aí depois que eu saquei o meu Prolabore, aí eu tenho o meu lucro líquido, tá? Que é realmente o que sobrou de lucro após arcar com todos os compromissos financeiros. Beleza? Então esse é o lucro líquido. Esse lucro líquido eu tenho duas opções para fazer com ele. Eu posso deixar ele 100% guardado no meu caixa, ou eu posso sacar ele para minha conta física e ganhar mais de Prolabore, vamos dizer assim. Só que aí não vai chamar de Prolabore. Vai se chamar divisão de lucro, tá? Então vamos supor o quê? Que o meu custo mensal na minha empresa, no meu consultório, ele é de R$2.000. Então eu tenho que ter no meu caixa no mínimo R$2.000. Então vamos supor que o meu lucro líquido que sobrou aqui, ele sobrou, sei lá, 3.500. O ideal é que eu deixe um caixa de pelo menos um caixa no valor do custo do mês. Ali dentro da minha conta bancária da empresa. Então eu tenho que deixar R$2.000 aqui, no mínimo. E o restante, caso eu queira, eu posso sacar para a minha pessoa física, como distribuição de lucro, tá? Essa distribuição de lucro ela é livre de imposto porque você já pagou o imposto na sua empresa. Então você não precisa pagar o imposto de renda da pessoa física em cima dela. Você entendeu? O Space perguntou se eu faço tráfego pago ou contrato alguma empresa. Eu mesmo faço tráfego pago e hoje tem um rapaz que eu fiz o treinamento dele, né? Eu treinei ele e ele está trabalhando comigo aqui na empresa, porque é muita coisa para fazer. Mas eu também faço tráfego pago. Mas é super simples. Assim, não é simples, mas depois que você pega o jeito, é. Beleza, galera? Então, últimas considerações aqui que você... outra métrica que você precisa ter. O seu ROI. O seu ROI, que é o retorno sobre investimento, ele tem que ser de pelo menos 3x, tá? Se tiver abaixo disso, você vai ver o que está acontecendo. Tem que ser pelo menos acima de 3x, tá? Outra coisa, muito importante, observações finais. Observação número 1, que você precisa fazer para se dar bem na parte financeira. 1. Separar sua conta bancária do consultório e da pessoa física. E da pessoal. Bruno, mas eu não tenho CNPJ ainda, eu sou só CPF, eu recebo no CPF. E aí? Você vai ter duas contas bancárias no seu CPF. Uma, por exemplo, no Bradesco e a outra no C6 Bank. A do C6 Bank vai ser a sua conta pessoa física, que você vai receber todo o dinheiro do consultório lá.
tudo que é referente ao consultório vai ser naquela conta. E a outra conta vai ser tudo referente ao teu, aos teus gastos pessoais. Gente, esse é o primeiro ponto, é separar isso, tá? Segunda coisa, né? Ter assistido essa aula. Isso aqui vai fazer você ter um diferencial aí, tá? Terceira coisa, ter ferramentas que auxiliam a encontrar as métricas. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui da Simples Dental, que você viu que eu mostrei muita coisa aqui de métrica que a Simples Dental traz para mim, tá? Inclusive a origem dos pacientes e tudo mais. Mas enfim. E a mais importante de todas, você precisa aprender como estruturar todo o seu consultório para não ter problema e conseguir ganhar dinheiro na odontologia sem bater cabeça. E é aqui que eu entro para te ajudar. Por quê? Lá na trilha do dentista formado, que eu estou falando para vocês, que é esse curso aqui, se liga nos conteúdos que tem nesse curso. Você vai ter o curso de Clareando as Ideias. Eu vou abrir um por um para vocês verem. Aonde você vai ter o Clareando as Ideias, você vai aprender aqui perfil comportamental, psicológico, definir seus objetivos, traçar seus caminhos e gerir suas tarefas. Depois você vai ter os seus primeiros passos como dentista. Vai ser o quê? Emitir CRO, como emitir o CRO, quais opções de atuação para dentista, buscando o primeiro emprego, como emitir licença sanitária, desenvolvimento do domínio técnico, valores importantes e detalhes que contam muito. Depois, você vai ter a gestão de pacientes. Como que eu vou gerir meu paciente, né? Então, eu vou ter aula de nível de gerenciamento de empresa, organograma, gestão de pacientes, software de Simples Dental. Tem uma aula só sobre o Simples Dental aqui que eu ensino você a utilizar. E depois, relação intrapessoal, como encaminhar procedimento complexo, como solicitar exame complementar, receitar medicação, solicitar serviço protético. Depois você vai ter o gestão financeira. Isso que você aprendeu nessa aula de hoje é, sei lá, 10% do que tem aqui. Você vai aprender o ABC da organização financeira, como precificar procedimento, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria e como emitir notas fiscais pela Receita Saúde, que é uma regra agora que a gente tem aí do governo. O famoso marketing, onde você vai aprender tudo sobre o marketing. Fundamento, público-alvo, canais de comunicação, desde Google Meu Negócio, Facebook, Instagram, TikTok, canais convencionais, como, por exemplo, outdoor, panfleto, cartão de visita, busdoor, né? Níveis de consciência do cliente, criação de conteúdo na prática, cronograma de postagem, script de atendimento via WhatsApp, atendimento no consultório, estratégia de venda, análise métricas e otimizações e tráfego pago. E o tráfego pago não é uma aula só, é porque eu estou gravando essas aulas aqui, tá? Para ter um negócio completo. E a formalização da sua empresa. Quando chegar a hora de você abrir um CNPJ. Pô, Bruno, e agora? Qual que é o melhor momento de abrir um CNPJ? O que é a natureza jurídica e regime tributário? O que é contrato social e acordo de sócio? Como definir meu prolabore? Qual que é a importância da contabilidade e advocacia? Qual que é o processo de uma abertura de empresa? Quais são documentos exclusivos que uma clínica odontológica precisa ter? Entendeu? Então, gente, tudo isso aqui eu bati cabeça, ninguém me ensinou. Você não sabe o quanto que eu apanhei na vida pós-formado para aprender tudo isso, tá? E eu estou ensinando para vocês nesse curso. Tem mais um capítulo aqui nesse curso que ele está novinho, que é o de biossegurança. Eu gravei agora semana passada. O de biossegurança, você vai ter a introdução à biossegurança, sobre licença sanitária, o que é e como obter licença sanitária, como que você deve fazer a higienização e organização do consultório, qual que é o processo correto de esterilização dos instrumentais e controle da autoclave, qual que é a paramentação correta e EPI correto, como que é fazer o descarte correto dos resíduos, lixo comum, lixo infectante, pérfuro cortante, lixo químico, e o checklist de rotina contínua. É um checklist ali para você ter no seu consultório. Vou abrir aqui para vocês, olha só. É um checklist do que você precisa fazer diariamente, rotina diária, rotina semanal e rotina mensal, para o seu consultório ficar dentro das normas da Anvisa, tá? Então tem tudo isso aqui, tá? Bruno, como é que eu faço para me tornar aluno desse curso aí? Vou te mostrar agora. Deixa eu abrir o link aqui.
Cadê o link? Cadê o link? Tá aqui. Eu vou mandar esse link aqui para vocês, olha só. Esse link, ele vai te dar mais detalhes sobre o curso. Tem um vídeo aqui que dá muito mais detalhes. Aqui tá tudo que eu falei para vocês sobre o curso, ó. Tá? Então, se você está nessa situação, você vai sair da situação de não ter posicionamento e autoridade, não saber captar paciente, não saber como gerir um consultório, nem as finanças, né? Trabalhar em clínicas que só te desvalorizam. É um curso, cara, que em 1 mês e meio você termina ele e você já consegue aplicar. Então, isso é muito interessante. Então, lá você vai aprender o passo a passo para atrair paciente, aprender a lidar com pessoas, aprender gestão financeira, aprender a administrar documentação, todo o passo a passo de abertura de empresa, estabilidade profissional. Ele é para aquele recém-formado que precisa de um norte para iniciar a carreira, é para dentista que está cansado de bater a cabeça, é para aquele estudante que quer ser valorizado e ganhar bem quando se formar, tá? Ou para aquele estudante ou profissional que sente insegurança nessa parte de mercado de trabalho, tá? Aqui é a descrição de todos os conteúdos. E o que acontece? A gente estava vendendo esse curso a 1997. Só que eu dei uma de louco aqui. Falei, não. Eu vou vender ele por 12 vezes de R$ 59,94. Ou, se você for pagar à vista, R$ 597. Só que essa oferta, ela tá ativa por um dia. Tá? Ou seja, R$ 1.500 de desconto para você ter acesso por um ano a tudo isso. Tá? Lá você ainda tem a comunidade de alunos no WhatsApp, que a gente troca experiências de estratégias e tudo mais. E eu compartilho as estratégias lá no curso também, que eu faço para o meu consultório. Ou seja, eu gasto meu dinheiro, eu erro para ensinar para você que aquilo não funciona e o que funciona. Eu te ajudo a economizar dinheiro no tráfego. Fala para mim, vale a pena? Você viu ali que, por exemplo, se você conseguiu captar um paciente, você já consegue pagar o curso, né? Pela aula de hoje. Então, o link para você fazer sua inscrição, ele tá aqui, ó. Eu vou mandar no chat da live para vocês, tá bom? Eu vou mandar aqui no chat da live, tá? Para vocês adquirirem aí, tá bom? Chique? Quem tiver interesse em saber mais, clica lá e vem que vai ser um prazer te ajudar lá no curso. A Márcia perguntou, Bruno, é interessante cobrar um valor no agendamento, caso o paciente não compareça e você não perder tudo? Márcia, excelentíssima pergunta. O que fazer nesse momento? Eu cobro uma consulta para agendar o paciente ou não? Depende. Presta atenção. Se você está tendo um problema muito grande de paciente comparecer, não cobra no WhatsApp. Por quê? Isso vai ser uma retenção a mais. Vai ser uma resistência a mais para o paciente chegar no seu consultório, né? Aparecer lá de fato. Então, se você está tendo dificuldade de comparecimento, não cobra ali no WhatsApp um pré-valor para agendar. Cobra lá no consultório. Você entendeu? Agora, se você já está tendo uma recorrência, você já está tendo um fluxo legal no consultório e você quer filtrar, e você está tendo, por exemplo, às vezes muita taxa de falta e tudo mais, e você quer filtrar, aí sim vale a pena você, para a pessoa reservar o horário, ela precisa pagar. Então tudo depende das suas métricas, entendeu? Ah, Bruno, eu cobro a primeira consulta ou não? O que eu, Bruno, costumo fazer aqui e funciona muito com os pacientes? É o seguinte, o paciente foi lá fazer a primeira consulta, ele já vai ciente que a primeira consulta é R$ 100. Ele já vai ciente. Chegou lá no consultório, eu atendi. E aí fiz todo um plano de tratamento, expliquei o preço do tratamento dele e falo assim, cara, se você fechar o tratamento hoje, aprovar o tratamento e pagar o tratamento hoje, eu não te cobro a consulta. Tá? Eu não vou te cobrar, eu vou isentar os R$ 100 de você. Se o paciente falar, eu vou pensar e tal, eu entro em contato, tudo bem. Você pode pensar e tal, beleza, a gente vai se falando, e eu entro em contato com o paciente depois, encho o saco dele mesmo, mas consulta de hoje é R$ 100. Você vai pagar como? No crédito, no débito, no Pix, você entendeu? Então tem isso, tá? Bruno, cobrar ou não cobrar a primeira consulta? Depende das suas métricas. De acordo com o conselho do Código de Ética, é infração do Código de Ética não cobrar a consulta, a primeira consulta. Mas, vamos supor que você está começando agora, cara. Você não teve nenhum paciente ainda. Cara, você está querendo quebrar uma resistência inicial ali. Você quer o seu primeiro paciente, seus 10 primeiros pacientes. O que eu te daria de dica? Eu não cobraria as 10 primeiras pacientes, entendeu?
Ah, consegui os 10 primeiros pacientes, aí eu começo a cobrar consulta. Porque aí você já começa a ter um capital, já está começando a girar ali melhor. Tá bom? Faz sentido isso para vocês? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, na semana que vem, deixa eu ver o tema da próxima live. Para eu já passar aqui para vocês. Quem que tá aqui Quem aqui gostou da live? Fala aí no chat. Fala o que você mais gostou de aprender hoje na aula. Joga no chat aí para eu ver. Eu já vou te falar a live da semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre farmacologia odontológica. Na prática. A gente vai dar uma revisão geral em farmacologia. E no próximo sábado, no outro sábado, vai ser uma live sobre marketing digital. A gente vai aprender a atrair, captar paciente. Eu vou ensinar ali alguns conceitos que podem ajudar você. Tá bom? Mas a próxima live do próximo sábado é farmacologia. Beleza, pessoal? Hoje tem certificado? Tem sim. Eu vou liberar o link do certificado aqui para vocês. Se você já está inscrito no grupo do WhatsApp, na comunidade do aluno, lá na comunidade do WhatsApp exclusiva, eu vou mandar às 6 horas lá o link do certificado e o link do resumo. Mas eu vou mandar o link do certificado aqui também. Deixa eu só abrir aqui. Formulário, certificado. O resumo, galera, eu só vou entregar para quem está inscrito nas lives semanais, que está no grupo do WhatsApp, tá? Então eu vou mandar o link de inscrição aqui. Se você quiser se inscrever, você se inscreve, tá? Aí você entra no grupo, às 18 horas eu vou mandar lá, tá bom? É esse segundo link aí. Vamos lá, para você emitir o seu certificado, você tem que preencher esse formulário que eu vou te mandar. É só você colocar seu nome completo, o seu e-mail para envio do certificado, coloca o e-mail certo. Se você colocar e-mail errado, eu não consigo te mandar. CPF ou documento de identificação que vai ficar no certificado, o seu WhatsApp, o que você gostaria de aprender comigo que eu ainda não te ensinei, ou seja, aqui você vai colocar futuras ideias para as próximas lives. E aqui você vai selecionar a live de hoje, tá? Que a live de hoje foi a live 131, gestão financeira. Então, você vai selecionar a live de hoje aqui. E a senha da nossa live é capital. Capital, tudo maiúsculo, tá? Ó, capital, tudo maiúsculo. Essa é a senha. Capital, tudo maiúsculo, sem acento. Qual que é a senha, galera? Qual que é a senha da live? Capital, tá? Vou pegar o link aqui do formulário e vou enviar para vocês. Eu envio 100 certificados por dia. Se o seu certificado não chegar hoje, fica tranquilo que até o próximo sábado ele chega. Vai chegando a cada dia eu mando 100 certificados aí. Hoje não teve print, mas a gente pode tirar o print agora. Ainda bem que você lembrou. Vamos tirar o print aqui. Vamos pegar uma parte legal aqui. Aqui, ó, olha só que legal. Precificação. E posta lá no Instagram. Marca @ dentista de sucesso que eu vou repostar vocês. Tá bom? Bruno, preparo para foto de feriado. Para quem aluga consultório, vale também os valores que você colocou aqui, Bruno? Vale sim, Vitor. Vale sim, tá? A diferença é que você aluga o consultório é que às vezes você tem um aluguel do consultório ali que às vezes você não paga luz, não paga água, não paga isso. Tá tudo incluso no valor do aluguel, né? Então aí você não vai ter o custo de luz, de água, de internet, etc. Aí você vai desconsiderar esses custos, tá bom? Para precificar cada procedimento, como você inclui o valor dos materiais? Cleiane, excelente pergunta. Deixa eu te explicar isso daí. Tem dentista, tem professor que ensina pra gente assim, ó. Ah, não, que você tem que fazer esse cálculo aqui, ó. Você tem que ir lá e... Eu comprei um frasco de adesivo, um exemplo, um frasco de adesivo que tem 6 ml. Ah, cada restauração eu uso em torno de 0,5 ml. Aí eu tenho uma resina que tem 4 gramas no frasquinho dela, no tubo. Só que cada dente que eu faço, cada restauração, eu gasto 0,2 gramas. Cara, é impossível você saber isso aqui. Sabe por quê? Você não tem como metrificar exatamente se aquela gota do adesivo que você colocou tem realmente 0,5 ml, ou se tem 0,7, 0,4, não tem como, tá? A mesma coisa da resina, a mesma coisa
o sugador, essas coisas você pode até colocar, cara. Mas, pô, você vai vou cantar algodão rolete. Ah, eu uso 5 algodões roletes no paciente. Aí naquele outro paciente você precisou usar 8. E aí? Cagou todo o seu cálculo. Então, assim, é um cálculo muito difícil de fazer, que vai te trazer uma métrica muito variável. Que qualquer errinho, aquela métrica daquele cálculo, ela vai ser inviável. Então, o que eu recomendo para você fazer de cálculo? Ao invés de você calcular o quanto tu gasta em cada coisinha ali, para saber o valor do procedimento X, você faz o cálculo em cima do honorário, mais o custo mensal que você tem na clínica, mais o retorno do investimento. De investimento, mais o Prolabore. Que é o que eu expliquei aqui para vocês lá em cima, né? Todo esse cálculo aqui, tá? É mais fácil de fazer desse jeito, tá? E você consegue precificar de uma forma mais rápida. E você consegue ajustar os preços de forma mais rápida. Por exemplo, vamos supor que esse mês você comprou o adesivo, você comprou o ambar ali por R$125, R$124,90. Aí você fez o cálculo lá que a cada 6 ml é R$124,90. Quanto que é 0,5 ml, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar 124,90 vezes 0,5. 124,90, 0,5, dividido por 6. Ah, então cada 0,5 ml é R$10. Então eu vou colocar R$10 ali em cada paciente, R$10,40 em cada restauração que eu fizer. Aí vamos supor que no mês que vem você comprou outro adesivo e esse adesivo agora ele aumentou o preço. Ele estava R$148,80. E aí? Você vai ter que refazer o cálculo. Vamos supor que esse mês você comprou a resina que você costuma usar por R$90. No outro mês ela estava 110. Aí você vai ter que refazer o cálculo. Você vai ficar refazendo esse cálculo todo mês? Vai ser cansativo. Entendeu? Então não faz sentido, não vale a pena. Você até pode fazer um cálculo primário só para você ter uma ideia de, pô, eu gasto X. Tá? Eu gasto X. Mas o que eu recomendo que você faça para praticidade da tua vida? Você vai abrir o famoso chat GPT e você vai vir nele aqui e você vai falar assim, chat, me ajude a encontrar uma média de custo que tenho para cada tipo de procedimento odontológico, visando que eu sou um dentista muito econômico, ou eu sou razoável, ou sou nada econômico. Eu gasto muito. E vamos ver o que ele vai fazer aqui? Pode deixar, Terezinha, eu vou fazer um prontuário digital. Olha lá o que ele está fazendo para mim. Tabela de custo médio por procedimento. Então, quanto que custa eu fazer aquele procedimento? Se eu sou um dentista econômico, na minha consulta de avaliação, eu gasto R$10 de material. Se é razoável, eu gasto 20. Se eu não sou nada econômico, se eu gasto à toa, é R$40. Restauração em resina, eu gasto em média R$25 para fazer uma restauração. Se eu for econômico, se eu for razoável, é R$40. Se eu for nada econômico, é R$70. E assim por diante, tá? Endodontia, 120, 200, 300, enfim. Aqui você tem uma boa ideia. E aí o que eu recomendo que você faça? Sempre calcule do razoável para o nada econômico. Nunca calcule do econômico, tá? Porque raramente você vai ser econômico no seu consultório. Mas que você tente, você vai vacilar numa hora ou outra. Você entendeu? Então, ao invés de você fazer um cálculo, ficar um dia inteiro fazendo cálculo, olha só, você pode fazer isso. Isso aqui já te dá uma boa métrica. Não te dá uma boa métrica? Você não consegue medir isso aqui e ter o resultado que você queria de forma mais rápida? Aí vamos supor, em cima disso, vamos supor que eu quero precificar a minha endodontia de molar. E eu sou um cara nada econômico. R$300 de custo de material. Então vou colocar aqui, ó, endodontia de molar. Eu tenho o custo de material que é 300. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter o meu honorário. Eu vou somar aqui que eu levo 4 horas para fazer isso aqui. Então são R$240 que eu tenho que somar. Eu preciso ter o meu retorno de investimento lá dos honorários, que está tudo aqui, né? Então aqui eu teria o meu valor de procedimento, no mínimo,
R$540, tá? Então eu teria o meu honorário e aqui R$540. É o valor mínimo que eu deveria cobrar nesse negócio. Só que aqui o que acontece? Esse valor do custo aqui do procedimento, ele já está incluso no custo mensal. Então eu estou meio que sobrepondo ele. Estou fazendo 2 vezes o cálculo, mas você pode fazer para você ter uma base. Teve essa base, você vê aonde que o seu preço está em relação à tua concorrência. Outra coisa que você pode fazer, você pode vir aqui, por exemplo, chat, eu sou de Resende, Rio de Janeiro. Crie para mim uma tabela com a média de preços que meus concorrentes cobram aqui na região sul-fluminense. Na região sul-fluminense, com base em um valor mais barato, razoável e caro. E aí eu vou deixar ele fazer esse cálculo. Olha só que legal. Ah lá, consulta inicial na minha cidade. O valor mínimo cobrado é R$50, o valor alto é 120. Profilaxia, de 80 a 180. Meu amigo, eu cobro 250, maluco. Tratamento de canal de molar, ah lá, de 500 a R$1.000. Então aqui você já consegue ter uma base, tipo uma tabela de calor. E aí, por exemplo, eu vi lá no meu cálculo que eu fiz que eu tenho que cobrar no mínimo 540 numa endo de molar. E lá nessa tabela que o chat fez para mim, ele está falando que o meu concorrente mais barato, ele cobra 500. Então eu não consigo competir com esse cara. Eu tenho que cobrar no mínimo 540. Então eu já estou aqui nessa régua. Ó. E aí, à medida que a minha taxa de aprovação de tratamento for aumentando, eu vou aumentando o preço para 700, 750, 800, até chegar no 1.000. Você entendeu? Entendeu? Então é assim. Usa o ChatGPT, galera. Isso aqui ajuda muito. Quer ver? Olha só, vou dar um exemplo agora. Presta atenção como é que a região muda. Agora, faça a mesma planilha, só que para a região de Rondônia, que é a região norte. Olha os preços. Olha os preços. Cadê a endo de molar? Deixa eu ver aqui. Não, não é esse preço nem ferrando. Não é esse preço, não é esse preço. Não tá coerente com Rondônia. Mas enfim, isso aqui já dá pra você ter um bom norte, entendeu? Mas não fixa somente nisso. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês aqui sábado que vem pra gente revisar a farmacologia, tá? O resumo eu só vou liberar para quem estiver inscrito nas lives semanais. Lembrando, eu vou mandar o link novamente aqui das inscrições das lives semanais. Hoje às 6 horas da noite, eu vou mandar no grupo lá do WhatsApp o link. Tá bom? Os links da gravação da live, do resumo e do certificado. Fiquem com Deus. Vejo vocês aqui sábado que vem. Valeu, tamo junto.